Felipe, gostaria de se apresentar mais uma vez, para quem ainda... Sim, claro, querido. Meu nome é Felipe, eu sou pastor batista, capelão evangélico, atuo na missão aos enlutados, né? Desde 2014 eu atuo assistindo famílias enlutadas e também estudo suicidologia e atuo na prevenção ao suicídio desde 2015, né? Tenho formação em teologia protestante evangélica, né? Sou de uma linha conservadora como teólogo, dialogo com outras linhas de teologias, né, que a gente fala que são diversas, mas minha linha é conservadora. Tenho pós-graduação em docência do ensino religioso, neurociência, capelania e aconselhamento, e concluí agora também há pouco tempo teologia sistemática. E espero conseguir aí transmitir um pouco, né, daquilo que a gente busca estudar para aprender, né, para aprender e para colocar em prática também a partir da minha fé, né, meu viés como cristão evangélico protestante. Né? Ok, Felipe, vamos à nossa primeira pergunta? Vamos lá. Pergunta e informação ao mesmo tempo, né? Sim. O censo do IBGE de 2021 traz a informação, né, de que, no Brasil, cristãos compõem 86,8% da população, sendo que católicos caem na pesquisa para 64,6%. Evangélicos chegam ao percentual de 22,2% e em crescimento. O movimento evangélico no Brasil se expande. A que você atribui, ou a que fatores você atribui essa expansão? Legal. Primeiro a gente vai ter que fazer um recorte social mesmo, né? Primeiro, uma coisa que é importante dentro do labor teológico, a gente entende que o fato de se aumentar os adeptos de uma religião, né, no caso a religião evangélica, isso não significa que aumentaram-se o número de pessoas que nasceram de novo, como a gente usa dentro do viés teológico, né, que são pessoas que tiveram um encontro real e genuíno com Cristo Jesus, que aí é a teologia da regeneração a partir de João 3, né, que fala quando Jesus está conversando com Nicodemos, ali doutor da lei, e Jesus fala, aquele que não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus, né? Então, aquele que não tiver encontro com Jesus, né, e esse encontro com Jesus a partir da teologia evangélica, né, e dentro do meu recorte batista, a gente precisa de fé e arrependimento, né? Então, preciso de uma fé, ou seja, a fidelidade a Deus e me arrepender dos meus pecados. Então, a primeira coisa é que o fato de aumentar adeptos de uma religião, que é a religião evangélica, não significa que, né, pessoas nasceram de novo, segundo o termo que a gente usa biblicamente. Ou seja, não significa que pessoas se voltaram para Deus com fé e arrependimento. Então, esse recorte, trazendo para a questão social, pode ser mais o que a gente chama de nominalismo cristão, tá? Pessoas que acharam legal a religião, né? E assim, igual uma moda, né? Virou moda se tornar evangélico, né? E também por causa do que a gente chama de mercantilismo da fé, né? Infelizmente, algumas denominações evangélicas estão transformando a graça de Deus, né, que é o favor que nós não merecemos, em meio de lucro, né, formas de lucrar, e isso é totalmente antibíblico, né, totalmente incoerente com a essência do cristianismo. Então, tem muitas pessoas que se aproximam de um Deus que não é o Deus da Bíblia, né, de um Deus que é um secretário, né, para resolver suas agendas, ou um Deus que
que é um curandeiro, né, para curar suas dores, sejam elas físicas ou psíquicas, né, ou de um Deus que é o Aladim, né, é o gênio da lâmpada, né, que tem que resolver seus pedidos. Então, muitas vezes é apresentado, tá, infelizmente, um Deus que não é o Deus bíblico, não é o Deus verdadeiro, né? E aí muitas pessoas se aproximam de uma religião, se tornam adeptas, mas enganadas, né? Muitas vezes a pessoa até se aproxima muito mais como um amigo do evangelho, né? Ah, eu acho legal a música evangélica, eu acho legal o culto evangélico, eu acho legal ter uma palavra motivacional, uma palavra de autoajuda. Então, assim, o fato de aumentarem adeptos da religião evangélica não quer dizer que se aumentaram o número de evangélicos dentro da essência do que é ser um evangélico, um discípulo de Cristo, né? Alguém que teve encontro com Jesus e decidiu não mais viver a sua vida a partir das suas ideias, mas a partir da palavra de Deus e depositar sua fé, né, em Cristo Jesus e se arrepender dos seus pecados. Então, isso pode ser muito mais um movimento, provavelmente, cultural, né? Ah, eu me identifiquei com essa religião porque essa religião tá mais próxima daquilo que eu entendo como algo legal, né? Do que realmente a pessoa ter tido um encontro literalmente com Deus. Não estou falando que não tenham pessoas que tenham tido um encontro com Deus, porque aí a própria palavra de Deus diz que aqueles que são de Deus, Deus o sabe, né? Ou seja, Deus conhece aqueles que são seus, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas podem ser enganadas e até tentar enganar, né? Mas Deus não se engana, né? Deus, a pessoa de Deus é alguém que não tem como ser enganado. Então, para mim é muito mais um movimento cultural, tá? Porque dentro da história do cristianismo a gente fala muito sobre o perigo dos movimentos de fazer as pessoas adeptos, né? Por exemplo, de cristianizar a cabeça da pessoa, né? Mas não apresentar o evangelho inteiro para o homem inteiro, que é importante, tá? É o evangelho todo para o homem todo, ou seja, para mente, coração. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que amar a Deus. Eu gosto de falar que é amar a Deus. Aí você lembra do café, né? Por que café? Corpo, alma, força, entendimento. Ou seja, você tem que amar a Deus, né? Amar a Jesus Cristo através do seu coração, melhor dizendo, coração, alma, força e entendimento, né? Ou seja, café. Tá? Espero ter conseguido responder. Tá bom. E você falou da música, né? Você acha que a música tem um papel, porque a música evangélica, muitas delas emocionam, né? Elas trazem um sentimento, elas trazem uma mensagem, que a música tem um papel também forte nesse crescimento. Então, então, vamos lá, vou fazer outro recorte de novo. Dentro do quesito cultural, sim, né? As pessoas, elas ouvem uma música que fala de um Deus que te ama, de um Deus que quer o melhor para você, e as pessoas, claro, quem não gosta de ouvir, né, mensagens afetuosas, né? Isso é ótimo, né? Isso não é ruim. Aqueles que se aproximam com sinceridade, porque a Bíblia fala muito sobre isso, né? A questão de se aproximar de Deus com sinceridade. Tanto que a Bíblia diz, em João 4:23, que Deus procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, aqueles que se aproximam de Deus da maneira adequada. E no Salmo 22, é o verso, se eu não me engano, 4 ou 5, não lembro agora, o verso 4 ou 5, diz que Deus habita em meio aos louvores, né? Então, aqueles que se aproximam apenas por um quesito cultural, ou porque acharam legal, né, a música evangélica, eles se aproximam talvez por uma necessidade de cuidado com o seu eu, né, e cuidado, que eu digo, emocionalmente, uma busca às vezes por autoajuda. Agora, aqueles que se aproximam na essência realmente, né, é porque Deus habita em meio aos louvores, ou seja, a presença de Deus habita quando há verdadeira adoração, quando há uma aproximação, né, o ser humano tentar realmente buscar a Deus com sinceridade. Tanto que a Bíblia diz, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, né? E aquele que busca, né, encontra, ou seja, buscar a Deus, né, é buscar alguém que se deixe encontrar,
é buscar alguém que quer ser encontrado, né? Porque de alguma forma ele vem ao nosso encontro para nos encontrar. Então tem, claro, como eu faço, o recorte cultural, mas tem a questão também de que Deus habita nos louvores, né? Nos louvores, a gente tem que analisar as letras, se as letras são bíblicas, né? Porque tem muita letra de louvores que, por exemplo, não tem mensagens bíblicas. Tem mensagens, às vezes, e infelizmente, né, dependendo da letra que o compositor fez, às vezes até apresenta princípios que não são cristãos, né? Então, da melodia, então isso tudo faz com que as pessoas se aproximem, né? Então, o louvor que seja bíblico vai fazer com que a pessoa busque e deseje conhecer a Deus. Agora, no louvor que simplesmente massageia o ego do ser humano, né? Talvez as pessoas façam que as pessoas só se aproximem porque estão necessitando de uma autoajuda, né? E não de uma ajuda do alto. Ok. No último encontro que a gente teve, né, você falou da reforma de Martim Lutero. Essa reforma deu origem a uma variedade de movimentos, como protestantes, pentecostais, neopentecostais. Nos Estados Unidos são várias denominações. Na sua visão, qual ou quais os motivos dessas distinções e o que pode unir e o que separa, né, essas várias denominações reformistas a partir de Lutero? Então, primeiro, essa diversidade de denominações, na Bíblia fala sobre a multiforme sabedoria de Deus, né? Deus age, Deus, não tem como a gente fechar Deus na nossa caixinha denominacional, né? Então, Deus, ele é multiforme saber, multiforme sabedoria, né? Então, Deus pode agir do jeito que ele quer, na hora que ele quer, da maneira que ele quer. Só que, para a gente falar que nós somos protestantes, nós precisamos ir a partir da essência da reforma protestante, que são as 5 solas, né? Que nós falamos no último encontro, né? Somente a fé, somente a graça, somente a Deus a glória, somente Cristo, e somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus e a glória e somente a Escritura, né? Só a Escritura. Então, essa são a base da reforma protestante. Mas tiveram algumas divergências de algumas questões, né? Por exemplo, sobre batismo de criança, por exemplo. Tem denominações evangélicas que batizam criança, tem denominações evangélicas que não batizam criança. A respeito da ceia, por exemplo, né? Tem denominações evangélicas que entendem que na ceia há uma presença mística, né, de Cristo naquele momento. Né? Eu, como batista, por exemplo, não. Nós entendemos que é um memorial, é algo que a gente vai lembrar de Jesus. O próprio batismo, tem denominações que entendem que o batismo tem que ser por imersão, a pessoa tem que mergulhar na água. Tem denominações que acham que é só jogar um pouquinho de água. Então, assim, tem algumas questões que não são essenciais, né? Então, o fato de ter outras denominações, nós podemos divergir em pontos que não são pontos essenciais, né? Mas aquilo que é essencial, nós não podemos negociar. Então, quando se negocia aquilo que é essencial, né? Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a base da nossa fé. Nós pensamos religião, nós pensamos as nossas doutrinas protestantes a partir da palavra de Deus, da Bíblia, da Escritura Sagrada. A salvação não é mérito, é graça, ou seja, é um favor que nós não merecemos, não é através de obras, é através da fé e arrependimento que nós nos aproximamos da graça de Deus, o Deus que quer nos salvar. Somente a Deus nós glorificamos, né? Não rendemos glorificação ao homem, né? O homem, a criatura, né? O ser humano é a coroa da criação, né? Ou seja, mas ele não deve ser glorificado, ele deve ser honrado, cuidado, né? Valorizado, sim, mas não glorificado. Nós não adoramos anjos, não adoramos pessoas, nós adoramos apenas a Deus, né? E o Deus protestante é um Deus triuno, ele é único, mas se revela em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas. O Felipe, você falou de anjos, né?
como é que vocês interpretam essa crença em anjos, né, que vem principalmente dos irmãos católicos? Então, a Bíblia fala sobre anjos, anjos existem, tá? A Bíblia fala, o salmo mais conhecido que é o Salmo 91, né? Deus dará ordem aos seus anjos ao nosso respeito, né? Ao respeito daqueles que o temem, né? Para os livrar. A Bíblia diz que os anjos, eles anelam fazer aquilo que Deus permite, né? Os seus eleitos, né? Os seus salvos fazerem, que é testemunhar o amor de Deus. Mas a Bíblia, lá em Colossenses, Paulo vai repreender, vai exortar a igreja que se encontrava em Colossenses, porque eles estavam fazendo culto aos anjos, eles estavam cultuando a anjos, né? A Bíblia diz que que até o próprio Satanás ele pode se disfarçar de ministro de luz, pode se disfarçar até de anjo, né? Porque aí Lúcifer, né? Ele foi um anjo caído, né? Segundo a teologia protestante. E aí é a base de Ezequiel e de Isaías, né? Eu não vou lembrar agora os capítulos. Então, assim, para o protestante, existe anjo? Sim. Para o protestante, existe demônio? Sim. O protestante cultua anjos? Não. O protestante tenta contato com os anjos? Não. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus, né, e os homens, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Então, o único mediador, né, por isso que o protestante, por exemplo, não tem eu vou me prostrar diante da imagem tal, do santo tal. Não, o protestante não deve fazer isso, né? Isso não faz parte da doutrina protestante. Isso não é essência bíblica, né? Biblicamente a gente não devemos fazer isso. Isso é idolatria, né? Segundo vou usar o termo, né? Isso é idolatria, é fazer ídolos, né? Isso é combatido no Antigo Testamento e no Novo Testamento também, né? Tem um texto de Abacuque, que Abacuque diz assim, né? Abacuque é um profeta menor do Antigo Testamento. O nome Abacuque significa abraço, né? O Abacuque tem é pequenininho, são 3 capítulos só o livro dele. Ele fala assim: ai daquele que diz ao pau, acorda, né? E a pedra fala, ou seja, ai daquele que tenta se comunicar com objetos que não tem como terem comunicação. Então, existem anjos? Sim. Existem demônios? Sim. O protestante se comunica com anjos? Não deve buscar comunicação com anjos, não. O anjo pode vir em algum momento e se comunicar com a pessoa. O anjo veio e se comunicou, né? Biblicamente, a Bíblia fala sobre isso, sobre alguns contatos que ocorreram, né? De anjos, né? E quando aparece o termo anjo do Senhor, a gente chama de teofania, né? Que é uma expressão palpável de Deus, né? É um termo também que a gente usa. Quanto a demônios, né? Que são anjos caídos, a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus, Tiago 4:7, né? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e o diabo foge de você, né? E fala também que aquele que é de Cristo, o inimigo não toca. Então, assim, quanto aos anjos caídos, aos anjos maus, né? Nós não devemos temê-los, né? E nem também ficar afrontando eles. Tem uma frase de um pensador cristão, que é o C.S. Lewis. C.S. Lewis é o autor da Crônicas de Nárnia, né? E ele falava que existem um posicionamento, né? Tem pessoas que dão ibope demais para o diabo e tem pessoas que ignoram o diabo. Então, assim, é o meio termo. Não dar ibope para ele nem ignorar, né? Saber que o diabo existe, né? Segundo a teologia protestante, ele é a personificação do mal, né? Mas eu não tenho que ficar dando muita ideia para ele também não ignorá-lo, né? Não achar, né? Então, sujeitar-vos a Deus, resistir ao diabo, e o diabo foge, né? O diabo não fica lutando com Deus porque não se compara. Deus é todo poderoso. Uhum. Falando de batismo, Sim, né, querido. que você tocou, comentou, eu vou falar para você aqui de um processo que era feito nas seitas iniciáticas antigas, né? Antes de se conhecessem as religiões. Era um processo que consistia em 7 etapas para que aquele que era considerado profano fosse admitido em um determinado grupo, né? E esse grupo teria esse contato com Deus, né? Porque não existia a imprensa, não existia a palavra escrita, né? E a transmissão era ainda muito oral. Então, esse processo passa por 7 fases. A primeira que seria o batismo, ou o mergulho, onde
o iniciado se lavava de tudo aquilo que era antigo, né? Era uma coisa, que eu vou dizer, era como se fosse um banho espiritual, né? A partir daí, havia o segundo passo, que era a aceitação, o terceiro passo, que era a metanoia, o quarto passo, que era o encontro ou iluminação, né? Que é muito bem descrito por Jesus na parábola das 10 virgens. O encontro com Cristo, o encontro com Jesus, verdadeiro. A união e a consagração e a plenitude. Esses eram os mistérios, né, que foram transformados pela Igreja Católica em 7 sacramentos. Mas vamos falar só do batismo, né? O que significa e qual a diferença do batismo entre protestantes e católicos? Ótima pergunta. Primeiro, nós protestantes, nós entendemos, não temos esses 7 sacramentos. Nós entendemos que Jesus deixou 2 ordenanças, né, principais, que são elas: batismo, né, batismo nas águas, e a ceia, né, participar da ceia. A ceia do Senhor, que é aquele momento ali de comunhão. Na antiguidade, né, o batismo ele só era feito, né, nas águas depois que a pessoa passasse por muito tempo, né, muito tempo de discipulado, ou seja, de acompanhamento de alguém mais maduro na fé, porque eles entendiam que o batismo limpava pecados, tá? Isso não é bíblico, o batismo não limpa pecado. Então, eles entendiam que a pessoa, quando passava pelo batismo nas águas, automaticamente estava limpando o pecado dela, né? Como que nós entendemos como protestantes? O batismo, ele é uma confissão pública, tá? De uma decisão interna. Romanos, capítulo 10, versículo 9, se eu não me engano, ou capítulo 9, versículo 10, mas acho que tem quase certeza que capítulo 10, versículo 9, que diz, né? Com o coração se crê e com a boca se confessa, né? Então, o batismo, ele não salva, né? A salvação, ela é feita única e exclusivamente pela graça de Deus, né? Ou seja, é um favor que Deus concede a gente, não por méritos, né? Mas o batismo, ele é uma confissão pública que eu tomei uma decisão interna de caminhar com Cristo. Então, por exemplo, pelo menos dentro da minha linha denominacional, eu sou batista, né? Os batistas, nós não batizamos criança. Por que nós não batizamos criança? Porque a criança ela não tem consciência da decisão que vai ser, que foi tomada. Né? Ela precisa ter. Então, assim, a pessoa tem que tomar uma decisão de caminhar com Jesus, e o batismo é um testemunho público. Né? É um testemunho público de que eu tomei uma decisão de caminhar com Jesus. Isso não quer dizer que o batismo salve, não quer dizer que o batismo não é importante, é importantíssimo. Tá? É importante a pessoa passar pelo batismo? Sim, é importante. Para nós protestantes é importante a pessoa se batizar nas águas. Mas, assim, a pessoa se batiza depois que ela decide no seu coração entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver a partir daquela decisão, né? Viver, por exemplo, o que a gente chama de regeneração, né? Viver esse novo nascimento, esse encontrar-se com Deus e nascer de novo, né? E é como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo pela fé, mediante o Filho de Deus. Aí sim, a pessoa, depois de tomar essa decisão, ela decide se batizar para confessar publicamente, né? Porque a Bíblia diz o quê? Jesus falou, aquele que me confessa perante os homens, eu confessarei perante meu Pai que está nos céus. Ou seja, o batismo é uma forma de confissão de uma decisão interna. Ok. Quando você fala Hebreus, Romanos, profetas menores, daria para você fazer um resumo rápido daquilo que constitui a Bíblia? Assim. Salmos, livros, né? Então, a palavra Bíblia, né, são na verdade livros, né, régua de medir. A Bíblia protestante, né, o evangélica, ela é composta de Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, 39 livros, no Novo Testamento, 27 livros. No Antigo Testamento, a gente divide, né, divide em Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
Depois vem os livros históricos. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, Crônicas, Esdra, Neemias, Esther, tá? São os livros históricos. Depois vem os livros sapienciais ou poéticos, né? Que aí é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, tá? O Cânticos dos Cânticos. Depois vem os profetas. Aí tem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são 4, que aí é Isaías, Jeremias. Aí Jeremias tem um livrinho pequeno de Jeremias que é o Lamentações, tá? Mas foi escrito por Jeremias. Ezequiel e Daniel. São os profetas maiores. E tem os profetas menores que são 12, que aí é Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Aí fecha o Antigo Testamento, vem para o Novo Testamento. O Novo Testamento tem os 4 evangelhos, né? 4 evangelhos que relatam a respeito da vida de Jesus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Mateus, Marcos e Lucas a gente chama de evangelho sinótico, né? Sinóticos, que são aqueles que olharam a partir de uma mesma ótica. O Evangelho de João é um evangelho com uma tese mais teológica, ele vem defender a respeito de Jesus como Filho de Deus, né? Ele vai defender a divindade de Cristo. Depois dos 4 evangelhos, no Novo Testamento tem um livro histórico, que é o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é a continuidade do Evangelho de Lucas, porque foi escrito também por Lucas. Depois vem as cartas paulinas, né? As cartas de São Paulo. E aí, essas cartas, também há uma divisão. As primeiras são as cartas importantes de Paulo, que aí são as cartas de cunho mais doutrinário, que aí são as maiores também, que é Romanos, né? A carta de Romanos fala muito sobre a doutrina do pecado, que é a armatiologia. Vem as cartas de 1ª e 2ª Coríntios, que foi o contexto mais desafiador para Paulo, né? Depois de 1ª e 2ª Coríntios, vai vir as cartas... acho que são as cartas da prisão. Vai vir Efésios, Gálatas, melhor dizendo, e depois Efésios, né? Gálatas fala muito sobre a questão da graça de Deus, né? Foi uma das primeiras epístolas, se não foi a primeira epístola que Paulo escreveu, provavelmente foi a primeira, né? Está entre ela e Tessalonicenses, mas pode ter sido a primeira. Efésios, né? Depois de Efésios, Filipenses, que Paulo também escreveu na prisão. Efésios e Filipenses, Paulo escreveu na prisão. Colossenses, Paulo escreveu também quando estava na prisão. Depois, 1ª e 2ª Tessalonicenses, que também, talvez, estão ali lutando com Gálatas sobre seriam as primeiras epístolas escritas por Paulo. Depois vem as cartas pastorais, né, que são de cunho Paulo instruindo, né, jovens pastores, que aí é 1ª e 2ª Timóteo e Tito. E fechando o escopo paulino tem a carta de Filemão, que fala a respeito do perdão, uma carta de 1 capítulo apenas, né? E tem a carta de Hebreus, após Filemão vem Hebreus. Hebreus, até um período, alguns atribuíam a Paulo, né, a sua autoria, mas Hebreus é muito mais um tratado, né? Lutero, por exemplo, defendia com unhas e dentes que Hebreus foi escrito por Apolo, mas Hebreus é desconhecido o seu autor. Depois de Hebreus vem as epístolas universais, que aí Tiago, 1ª e 2ª Epístola de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João, e depois a Epístola de Judas, não o Judas Iscariote, mas Judas, irmão de Jesus, sanguíneo, segundo, né, a compreensão protestante. Maria, ela concebeu virgem a pessoa de Jesus, porém, após o nascimento de Jesus, Maria e José, né, tiveram após o nascimento de Jesus, antes não. Né? Deus gerou no ventre de Maria, na Virgem Maria, mas após o nascimento de Jesus, Maria e José tiveram relação sexual e aí nasceu outros filhos, né? Que aí Judas, esse Judas que escreve é um desses, né? E o próprio Tiago também, provavelmente, e outros. E aí depois de Judas vem o último livro do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, né? Que é um livro de esperança, na verdade. As pessoas acham que é um livro de terror, mas é porque ele é muito enigmático, mas na verdade é um livro de esperança. Ô, Felipe, aproveitando que você falou de sexo, né? Antes, só um esclarecimento. Uhum. Né? Muitas dessas cartas que você falou, as pessoas, a maioria, ainda não sabem. Coríntios era porque Paulo escrevia a cidade de Corinto. Isso mesmo. Efésios
a cidade de Éfeso, aos Gálatas, a Galácia e assim por diante, né? Exatamente. Na sua opinião, o que poderia fazer todo esse ensinamento bíblico em prol do entendimento da sexualidade humana? Legal. Então, em 1 Coríntios, capítulo 7, a gente chama do capítulo da sexualidade. É onde Paulo trata a respeito da sexualidade, né? Paulo até vai combater, vamos dizer, um tipo de comportamento que as pessoas faziam. Tem um jejum, né, que é a se abster, né, de alimentos, né? Alguns fazem hoje em dia jejum até de redes sociais. Eu vou passar um dia sem acessar as redes sociais para. Mas as pessoas tinham um tipo de prática que Paulo vai dizer que não é adequada, né? Que era se abster, né, do sexo dentro do casamento, né? Então, assim, a Bíblia fala sobre o quesito sexual, fala sobre o sexo, sim. A Bíblia tem uma tese, né, que vida sexual deve ser vivida dentro de um ambiente seguro chamado matrimônio, né? O sexo não é essa linha hedonista, né? A busca apenas pelo prazer. O sexo foi criado por Deus, tá? Para o ser humano desfrutar, sim, do prazer. Não é apenas para ter filhos, né? Como é feito pela linha do catolicismo, né? Não é apenas para ter filhos. Então, Deus criou homem e mulher, né? Segundo a Bíblia, né? E é interessante lá no Gênesis, quando vai falar que Deus está criando, né? Deus criou os luminares, tal, e foi bom, Mas quando fala que Deus criou o homem e a mulher, Deus diz que foi muito bom, né? Ou seja, Deus ficou eufórico quando criou o ser humano, né? Quando Deus criou o sol, quando Deus criou o mar, quando Deus criou as estrelas, Deus falou, ó, foi bom, foi bom. Quando criou o homem e a mulher, ele falou, foi muito bom. Ou seja, o relacionamento homem e mulher é um relacionamento que agrada a Deus, tá? O sexo foi algo que Deus criou para ser desfrutado dentro do casamento. A gente fala que, aí uma palavra bem pastoral mesmo, né? Como pastor, a gente fala que sexo fora do casamento é pecado, tá? Não fazer sexo no casamento, é claro que às vezes tem questões que são questões de doença, né? Ou algum tipo de questão que acaba debilitando o casal de ter relação sexual, e aí são questões que o sexo não é prioridade máxima para o casamento, tá? Mas é um braço, né, para o matrimônio. Mas a pessoa que está em condição, né? O casal que está em condição de ter relação sexual e dentro do casamento e não tem, também está cometendo pecado, tá? Então, para nós, pastores evangélicos, né, pelo menos dentro da minha linha de estudo teológico, ter relação sexual fora do casamento, né, ter casamento entre homem e mulher, é pecado, tá? Agora, casado e não fazer sexo, desde que não seja por uma questão, tá, gente, de saúde ou algum outro tipo de questão, né, que acaba impossibilitando a pessoa, também é pecado, porque Deus criou o sexo para ser desfrutado dentro do casamento no seu melhor. Hebreus, capítulo 10, versos... Eu não lembro agora se é capítulo 10, é capítulo 10. Eu não vou lembrar o versículo, que fala que o leito matrimonial deve ser venerado, né? Ou seja, deve ser algo que há um respeito, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo de número 3, versículo 7, diz que o homem deve tratar a mulher, né, como com as questões comuns do lar, né? Tem alguns que. Eu não fiz um estudo exegético do texto mesmo, né, para tentar entender no original, mas tem alguns que fazem até o estudo que, quando está falando da questão comum do lar, está falando da questão da relação sexual entre esposo e mulher, né? Então, o homem trata a mulher como o vaso mais frágil, ou seja, com sensibilidade, com delicadeza, né? Sem violentá-la, né? Mesmo como esposo, né? A pessoa não violentar sua esposa, né? Então, deve haver um diálogo, né, para saber o que é e não é aceitável. Biblicamente, existe um tipo de prática, tá, que biblicamente não é recomendado, que é o coito anal, né? O sexo anal, biblicamente, não é recomendado, por quê? Aí até estudos de médicos, estudos, né, de outros pensadores entendem que essa parte do corpo humano não é para penetração, né? Para sair, né? Para sair, né, fezes, né? Um livro que eu recomendo, Ato Conjugal, tá? É um livro que fala a respeito da sexualidade a partir de uma perspectiva protestante, tá? É um livro que geralmente eu recomendo para as pessoas que
que estão casando ou que estão iniciando a vida sexual, né? Eu recomendo esse livro, Ato Conjugal. Espero ter conseguido responder. Tá. Ô, Felipe, e só mais uma questão, falando de sexualidade, como é que biblicamente se vê a homossexualidade e outras variações? Então, primeira coisa que eu gosto de pontuar para falar desse quesito é a homossexualidade ou o homossexualismo, né, dependendo da fala, né, não é a blasfêmia contra o Espírito Santo como alguns colocam, né? A blasfêmia contra o Espírito Santo é um debate muito interessante teologicamente falando, que é a questão de apostatar da fé, né, ou da fidelidade a Deus. E aí a gente é muito denso esse debate. Questão do homossexualismo, da homossexualidade, não tem esse tipo de prática base bíblica, né? A gente tem que respeitar os homossexuais, nós temos que aceitá-los como pessoas, né? Como seres humanos, né? Que são, né? Mas esse tipo de prática não é uma prática que tem respaldo bíblico, tá? Biblicamente, Deus criou homem e mulher para que se relacionem, né? Então, relação homem-homem, mulher-mulher, não é uma relação que tem respaldo bíblico, tá? A gente volta a frisar, tem que respeitar as pessoas, suas escolhas, cada um tem um livre-arbítrio, tem o direito de fazer suas escolhas, tá? Mas o fato de as pessoas fazerem suas escolhas não quer dizer que eu ou que alguém tenha que concordar com elas. Assim como as pessoas podem discordar de mim como pastor, discordo de você como pastor, tudo bem, sem problemas nenhum. Você pode discordar de mim, eu também tenho o direito de discordar de você, mas a gente não tem o direito de desrespeitar. Então, assim, volto a frisar, com muito respeito, tá? Mas biblicamente não tem base esse tipo de prática. Hoje em dia até tem algumas igrejas que são chamadas de igrejas inclusivas, né? Que falam que Deus criou Adão e Ivo, né? E não Adão e Eva. Então, assim, tem algumas deformações aí da questão do pensamento bíblico que são inadequadas, tá? São erradas. Teve até um pastor batista, né? Aí eu vou puxar a crítica, né, para o meu contexto, que falou que precisávamos atualizar a Bíblia para acolher os homossexuais. Não precisa atualizar a Bíblia. Ele cometeu um erro gravíssimo na teologia, porque na teologia a gente fala que a Bíblia ela é autoridade máxima, ela é suficiente e necessária, tá? Então eu não atualizo a Bíblia para fazer com que a Bíblia se conforme, né, aos desejos e carências do ser humano, ou à pecaminosidade do ser humano. Eu preciso aplicar a Bíblia dentro do contexto. Então, assim, não, eu preciso aplicar a Bíblia, porque o que não pode acontecer? O que às vezes acontece, a pessoa, ela agora é uma seguidora de Cristo, discípula de Jesus, e ela luta contra a questão do desejo homossexual, né? E a prática homossexual, né, é uma prática não bíblica, uma prática antibíblica, então é um pecado segundo a Bíblia. Mas, por exemplo, o jovenzinho que está tendo relação sexual, ou a pessoa que está tendo relação sexual fora do casamento, é antibíblico e é pecado também segundo a Bíblia, né? Então, assim, não posso, muitas vezes, discordar de um posicionamento e tentar omitir outro, né? Dizendo, esse aqui está errado, esse aqui não está, não. Esse aqui está errado e esse aqui também está. Então, biblicamente, a Bíblia ela não se adequa, né, ao meu pecado. É questão de coerência, né? É a coerência. Assim, eu decidi seguir Jesus, eu quero viver segundo a palavra de Deus. Eu vou me aperfeiçoando conforme eu vou me aproximando de Deus. Então, assim, biblicamente, Deus ama os homossexuais, as pessoas, né? Deus ama a todos, né? Mas o fato de Deus me amar como pessoa não quer dizer que Deus concorda, né, com as minhas práticas. Ou não quer dizer que Deus, né, vai falar, não, eu te amo tanto que você pode fazer o que você quiser com a sua vida. Não, olha só, eu te dou o livre-arbítrio de você escolher. Você escolhe, né, o caminho que você quer, você escolhe as decisões que você, assim, quiser tomar, né? Toda decisão e toda escolha tem consequências, sejam elas boas ou ruins, né? Dependendo do caminho. Continuo te amando, né? Continuo te amando como pessoa, mas discordo de alguns caminhos que você toma, né? Uma pesquisa, Felipe, Sim. sobre a população mundial, né? Os que se declararam ateus ou agnósticos
ou não filiados a nenhuma religião formam 16,3% da população do mundo, enquanto hindus são 15%, budistas 7,1% e cristãos, unindo católicos, protestantes, ortodoxos, espíritas e outros, tem 31,5%, seguido dos muçulmanos, que são 23,2%. Então, nós temos aqui, teoricamente, baseado nessa pesquisa, claro, né? Em terceiro lugar, aqueles que não são filiados a religião nenhuma, são ateus ou são agnósticos. Essa pesquisa foi feita pela Fundação Global Landscape, uma organização independente do Centro de Pesquisas Pew e Washington. O que você acha que esses dados querem mostrar com esse terceiro lugar para ateus, agnósticos e sem religião? Então, mostrar que tem pessoas que de alguma forma se posicionaram, né, dentro da sociedade como não desejosas, né, de se relacionarem com Deus, né? E aí eu queria contar até o meu testemunho pessoal, né? Eu me converti com 21 anos de idade. Antes da minha conversão, uma vez uma jovem chegou para mim, né, e falou assim: quem é Deus para você, Felipe? Aí eu falei para ela assim, né? Eu falei, Deus é Deus, ele na dele ou na minha, ele não se mete comigo, eu não me meto com ele, e assim tá tudo ok. Então eu não queria me aproximar de Deus. Até que eu tive encontro com Jesus quando eu tinha 21 anos de idade, né? Eu conheci a Jesus Cristo e decidi me relacionar com Deus. Então, assim, quando eu vejo esses números a respeito da quantidade de pessoas que se posicionam como ateus, né? Não estou falando todos, mas boa parte ou a maioria das pessoas que tem esse tipo de posicionamento, elas tiveram algum tipo de frustração referente a alguma figura humana que deveria representar corretamente, né, a pessoa de Deus, né? Muitas vezes ocorrem casos de violência sexual, né, pedofilia, etc., né? Ou roubo, né, mau testemunho, né, daqueles que deveriam, líderes religiosos, né, que deveriam testemunhar o amor de Deus, testemunhar uma vida ética e moral, né, correta e adequada, né, coerente com os seus valores, com aquilo que professa, e muitas vezes as pessoas acabam sendo violentadas psicologicamente, fisicamente, etc., né, por aqueles que, eu não digo nem que são pessoas de Deus, porque quem faz isso eu não posso dizer que são pessoas de Deus, mas que pelo menos diziam ser pessoas de Deus, né, e representantes de Deus. E aí essas pessoas se frustram, né, precisam ser trabalhado o perdão nelas, né, por mais que são vítimas, né, precisam ser trabalhado o perdão, para que elas consigam entender e separar que, apesar de ter situações ruins na vida, não quer dizer que a culpa é de Deus, né? Tem um livro chamado Decepcionados com Deus, de Philip Yancey. Ele fala muito sobre essa questão, né, do ser humano que se frustra com Deus e acaba tendo um posicionamento totalmente anti-Deus, né? Não quero saber de Deus. Então, se Deus permitiu isso, é porque Deus não existe, porque Deus não permitiria isso. Não vou dizer todas as pessoas se posicionam como ateus, né? Porque tem, se não me engano, 3 linhas de ateu. Tem o ateísmo dogmático, tem o ateísmo experiencial, tem a pessoa que é ateísta nominalista, tá? Que se diz ateu, mas não é. A pessoa diz que é ateu, mas não é. Só que tem a pessoa que... E tem um ateu que diz, sou ateu, graças a Deus. Exatamente. Então, assim, acaba sendo uma religião também, o ateísmo, né? Então, a pessoa, assim também tem a pessoa, eu sou ateu, mas não sabe nem o que é ser ateu, né? Então, assim, é bem complexa a situação, né? Eu trouxe mais para essa linha do sofrimento, da frustração que as pessoas passam, que acho que é um tema que é mais prático, né, para a gente do nosso dia a dia. Mas, assim, essas pessoas se posicionam assim, o nosso papel como pessoas que se posicionam como conhecedoras de Deus é ajudar essas pessoas, né, de alguma forma, sempre respeitando o seu posicionamento. A sua ateu, respeite o seu posicionamento, ok, problema nenhum, não respeito, mas
eu queria também te compartilhar com você o meu posicionamento, né, de alguém que se relaciona com Deus. Uma vez eu estava conversando com um rapaz, que ele falou que era ateu. Aí ele era surfista. E ele falou que de vez em quando ele senta na prancha de surf, né, e fica trocando uma ideia com a mente dele. Eu falei, ó, na verdade você está trocando uma ideia com Deus, só que você não acredita que Deus existe, né? Mas eu respeito. Então, eu acho que o nosso posicionamento sempre é de acolher essas pessoas e entender que geralmente tem algum sofrimento por trás desse posicionamento. Não vou dizer todos, mas geralmente tem. Agora, várias perguntas rápidas Sim. para você fechar. Em seguida, fazer o comentário que você quiser e a tua oração de finalização. A Igreja Evangélica no dia de hoje, qual a missão? Com a contínua evolução do mundo, o evangélico caminhou junto com essa evolução tecnológica? Qual o maior atributo hoje das igrejas evangélicas? E a caridade é um caminho para a salvação? Legal as perguntas. O papel da igreja evangélica, o papel que Jesus deu. Jesus falou, fazei discípulos, ou seja, fazei seguidores não de você, seguidores de Cristo, né? Então, o papel da igreja evangélica não é fazer adeptos da igreja evangélica, é fazer as pessoas se tornarem discípulos de Cristo, né? Seguirem Jesus e não seguir uma figura, não seguir um líder religioso, não, olha só, siga a Cristo, né? Siga a Cristo. Então, é apresentar Jesus para as pessoas. Qual foi a segunda pergunta? A questão da evolução, né? Da igreja evangélica? A evolução tecnológica, né? E tudo Sim. mais da ciência, né? Sim, sim. Eu acredito que sim, meu querido. Acredito que hoje em dia a gente consegue contextualizar a questão da aplicação da mensagem evangélica. Eu falo para o pessoal que a gente tem que contextualizar, mas não mudar a essência, né? O problema é quando a gente muda a essência em nome da modernidade, né? Ah, vou mudar a essência da mensagem, né? Ah, vou mudar o princípio, né? Então, assim, acredito que sim. Na verdade, sim, né? A gente hoje em dia vê a questão das igrejas evangélicas, né, numa diversidade, uma diversidade bem interessante, né? Desde que não mude a essência da palavra de Deus, a essência de quem é Deus e da pessoa de Jesus. Então, assim, acredito que sim. E a última questão da caridade. A caridade é um meio de salvação? Não, biblicamente não, né? Biblicamente a salvação é graça de Deus. Eu posso fazer tudo, né? E não isso não é uma mensagem anti-caridade, tá? Nós devemos sim fazer boas obras, nós devemos sim cuidar do nosso próximo, mas não é isso que faz com que nós sejamos salvos. O que faz com que nós sejamos salvos, segundo a palavra de Deus, segundo a Bíblia, é que Deus decidiu nos salvar, né? Então a Bíblia diz: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi, né? Ou seja, eu não consigo, a gente fala isso, né? Que a religião ela tenta alcançar a Deus, mas nós não conseguimos alcançar alguém que é inalcançável se não quiser ser alcançado. Então, a revelação, que é Jesus Cristo, né? Ele decide se lançar. Então, não fui eu que fui ao encontro de Deus, foi Deus que veio ao meu encontro. É Deus que tem, como a Epístola de João diz, né? Ele nos amou primeiro, né? Então, a graça de Deus é um favor que eu não mereço. Então, Deus decidiu nos salvar. Certa vez, eu vou contar um testemunho, é um testemunho de uma cerimônia fúnebre que eu fiz, e para fechar essa pergunta mesmo, de uma senhora, que essa senhora ela faleceu com 105 anos de idade, tá? E durante toda a vida dela, ela entendia que ela só conseguiria ser salva praticando boas obras, né? E que bom que ela praticou boas obras, mas isso não salva ela. Só que perto do período de falecimento, né, já bem adoentada, uma pessoa falou para ela, explicou para ela que ela não seria salva por causa das boas obras, porque só existia uma obra única que poderia salvar. E aí foi falado para ela que a única obra que salva é a obra que Jesus fez na cruz. Não é a obra que eu faço, é a obra que Deus fez de enviar o seu único filho para morrer por mim, pecador, vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia e me dar uma esperança de vida eterna. Então, essa senhora que durante muito tempo da sua vida, né,
achava que seria salva por boas obras, antes de falecer, ela confessou que a única obra que salva não é a obra que ela faz ou que ela fez, é a obra que Jesus fez, a obra de Cristo no Calvário. Então, por causa da confissão de que só a obra de Jesus salva, né, ela partiu, né, porque ela acabou falecendo, mas partiu para viver eternamente com Deus. Então, assim, a única caridade é o amor de Deus, a única caridade que salva. Então, nós devemos sim cuidar do nosso próximo, porque a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, ou seja, assim, se eu professo ter fé num Deus que me ama, eu automaticamente tenho que demonstrar essa fé através das minhas ações. Mas não são as minhas ações, nem a minha moralidade, nem as minhas obras ou caridade que me salvam, mas a graça de Deus, um favor que eu não mereço, mas um presente que Deus decidiu conceder a cada um de nós. Fechando. Oração? Uma fala, né? E depois a oração. Queridos, eu quero agradecer, tá bom? Agradecer a cada um de vocês. Agradecer ao Paulo. O Paulo hoje é praticamente um amigo, né? Eu quero agradecer pelo convite, tá bom? Espero ter conseguido aí compartilhar, né, um pouco daquilo que a gente entende, né, como pastor evangélico. E assim, agradeço o tempo que vocês disponibilizaram para passar aqui conosco. Espero ter conseguido edificar a sua vida, apresentar um pouco de conhecimento a partir do viés que eu milito, né, como pastor. E desejo no meu coração que Deus continue abençoando a sua vida. Então vamos orar agradecendo? Vamos orar. Deus, eu quero te agradecer pela vida, Pai amado, do meu amigo aqui, o Paulo, te agradecer, Pai amado, pela vida de cada um que aqui se encontra participando, Pai amado, dessa conversa, desse bate-papo. Eu te agradeço por esse grupo aqui, pela vida, pela família de cada um. Eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós a entendermos a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai. Ajuda-nos a crescermos em graça, em conhecimento, como a tua palavra diz, para que a cada dia possamos nos relacionar melhor contigo. Um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada um de nós e apesar das nossas dificuldades, apesar dos nossos dilemas, dos nossos problemas, dos nossos pecados, o teu amor é incondicional, Pai. Perdoa as nossas falhas e muito obrigado pela nossa vida, pelo dom da salvação através de Jesus Cristo. Assim oramos agradecidos. Amém.